Sabe aquela sensação de procurar por uma alma gêmea? De sentir que tá faltando uma outra metade para completar a gente? Parece uma ideia super moderna, coisa de filme romântico, né? Mas e se eu dissesse que essa busca toda tem origem numa história contada há quase 2.400 anos, num banquete lá na Grécia Antiga? Pois é, esse sentimento que todo mundo conhece, essa sensação de que tem algo faltando, que a história que a gente vai mergulhar hoje tenta explicar. E não com uma filosofia super complexa, mas com um mito poderoso sobre a nossa própria origem. E a palavra-chave para a gente entender tudo isso é andrógeno. O mais fascinante é que, antes de Platão, esse termo era até usado de forma pejorativa para homens considerados afeminados. Mas o filósofo olhou para essa palavra e viu um potencial para algo muito maior, algo mitológico. Então, é aqui que a nossa viagem começa de verdade. A gente vai direto na fonte original do mito, um conto fictício que está dentro de um dos diálogos mais famosos de Platão, o banquete. Tenta imaginar a cena, um banquete na Grécia Antiga cheio de intelectuais debatendo a natureza do amor, do Eros. E aí, um dos convidados, o poeta Aristófanes, em vez de apresentar um argumento todo lógico, decide contar uma história fantástica para explicar por que a gente sente o que sente. De acordo com esse mito, lá no comecinho de tudo, nós não éramos como somos hoje. Existiam 3 tipos de seres humanos, e todos eles tinham corpos esféricos, com 4 braços, 4 pernas e 2 faces. Os que eram puramente masculinos vinham do Sol, os femininos, da Terra, e os andrógenos, que eram metade homem e metade mulher, vinham da Lua. Esses seres originais eram incrivelmente poderosos e ágeis. E com tanto poder, veio a tal da hubris, a arrogância. Eles se acharam tão grandiosos que resolveram escalar o Monte Olimpo para desafiar os próprios deuses. Um ato de rebelião que, claro, não ia ficar barato. Zeus se viu num dilema. Como punir essa arrogância toda sem aniquilar os humanos de vez? A solução dele foi brutal e engenhosa ao mesmo tempo. Ele decidiu cortar cada um deles ao meio. Simples assim, como quem corta uma fruta. Com isso, ele dobrou o número de humanos, mas reduziu a força de cada um pela metade. E essa divisão teve consequências profundas, que a gente sente até hoje. Desde aquele momento, cada metade anseia desesperadamente pela sua outra parte. Esse sofrimento de não estar completo gerou uma busca constante pela reunificação. E essa busca, esse desejo de se tornar inteiro de novo, é o que Platão, pela boca de Aristófanes, define como amor. Mas a história não para na Grécia Antiga, não. O mito desses seres esféricos viajou pelo tempo e foi completamente transformado, ganhando significados totalmente novos pelo caminho. Agora, olha só que transformação radical. Para Platão, o mito explicava todas as formas de atração. Homens que procuram homens, mulheres que procuram mulheres e homens e mulheres que se procuram. Era sobre o desejo em si. Mas lá na Renascença, a história foi reescrita. O mito foi cristianizado, sabe? A busca, que era física, virou uma alegoria espiritual. A alma buscando se reconectar com Deus. A parte do corpo, do desejo, da diversidade, tudo isso foi praticamente apagado da história. E o grande responsável por essa reviravolta foi um filósofo chamado Marcílio Ficino. Em 1484, ele não só traduziu a obra de Platão, como também escreveu um comentário que deu uma limpada no mito, tirando as conotações mais sexuais. Assim, a história ficou bem mais palatável para uma elite cristã que não viu o desejo físico com bons olhos. E que curioso, uma interpretação muito parecida surgiu também no pensamento judaico. Filósofos como Judá Bravanel viram uma conexão clara entre o andrógeno de Platão e o Adão da Bíblia, antes de Eva ser criada a partir de sua costela. Para eles, a divisão de um ser primordial era um ponto em comum nessas duas grandes narrativas. Com essa nova roupagem mais espiritual, o mito estava pronto para explodir na cultura e se tornar um dos temas centrais da literatura da Renascença. E essa ideia se espalhou como fogo. Começou com Ficino, na Itália, e logo saltou para a França com Rabelais e Héroë. Virou uma verdadeira febre literária que inspirou incontáveis poemas e romances. E aqui a gente vê como esse mito se tornou incrivelmente útil para a vida na corte. A busca pela outra metade virou uma desculpa poética e muito conveniente. A infidelidade já não era vista como traição, mas só como um erro de percurso na busca pela pessoa certa, pela sua verdadeira metade. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da popularidade, o poema do Antoine Héroï sobre o andrógeno de Platão
teve nada menos que 15 edições publicadas entre 1542 e 1568. Foi um verdadeiro best-seller da época. O impacto foi tão profundo que o mito acabou se infiltrando na nossa própria linguagem. A expressão minha metade, ou ma moitié em francês, que usamos até hoje para falar de quem a gente ama, é um legado direto dessa história de 2.400 anos. Então, vamos resumir a jornada inacreditável dessa ideia, desde um mito antigo até se tornar um pilar da nossa cultura romântica. O que começou como uma explicação mítica para o desejo num banquete grego se transformou numa alegoria religiosa sobre a alma, depois num tema literário da moda para justificar o amor cortês e, finalmente, preparou o terreno para o nosso conceito moderno de alma gêmea. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Se essa ideia tão poderosa de encontrar a outra metade é, na verdade, um eco dessa busca por um estado de inteireza que foi perdido lá atrás, o que isso nos diz sobre a importância de encontrar essa completude dentro de nós mesmos antes de qualquer busca externa?